Ela era uma coisa a se olhar. Tinha um jeito leve de andar olhando para um ponto qualquer do chão. Depois do encontro com Vicente, ao atravessar a rua, ele a levantava depressa, puxando-a pelo cotovelo, como guindastada para a calçada. Ele quis lembrar o rosto de Virgínia, mas como antes tinha pensado em outros rostos, então o que viu foi uma mistura de fisionomias e, no fundo, um vago rosto em fuga. Um apelo levado pela memória. No entanto, ela não era sequer ela dentro dele. Quando ele recordava dela, pensava nela como um pequeno sinal interno, algo que a indicava. Segurou com uma das mãos e com toda a sua vida ao lado direito, onde a dor se desenvolveu numa flecha. É que dali um dia viria a morte. Nesse instante perdia-se pai, mãe, irmãos, mulheres, crianças. Ele olhava ao redor do corpo nu, o mundo nascente. Depois, Virgínia veio e se imobilizou um instante. E procurou surgir numa visão. O silêncio da sala flutuou durante longo tempo. Palavras não ditas preencheram o vazio. Rebentou em seu pobre coração um saco de luz. Ela tinha atingido o ponto mole do próprio ser. Um eco de um grito silencioso preencheu o quarto. E depois, nunca um silêncio foi tão mudo quanto aquele. Nada era perdido, tudo fluía na existência. E então, realmente, nunca tinha havido alguma coisa a apagar ou a esquecer. O trecho da vida se misturava a toda a vida. A tarde era fina e calma. Virgínia nada dizia, e com isso intensificava o contato com a existência ao redor. Se lembrava constantemente da avó, porque a morte lhe parecia um ato de vida. A morte na velhice era um fresco fruto extemporâneo para ela. Quase só agora a avó começava a existir. Como era velha, pesada e morta, aquela avó se lembrava que um dia morreria. A imaginou sabida e fúnebre dizer: enquanto existi, fiz muitas coisas. Às vezes, abria os olhos bem grandes de frente da avó. A avó não existia, com a diferença de que seu não existir era incompleto, só um rosto que se beijava. Ela foi à geladeira e trouxe um pequeno jantar. Jamais tinha se sentido tão bem junto de Vicente. Vicente se inclinou para beijar Virgínia, beijou seus olhos, que mal se podiam fechar de tanta vida. Depois o disjuntor caiu. O vento do mar soprava pelos quartos escuros. Ela acendeu velas, ficou desocupada, errando pela sala que parecia voar com o vento. Espiava de perto as coisas, franzindo sobrancelhas, tocava nas coisas com mãos delicadas, assim, vivendo intimamente. Alisou com os dedos de leve a cortina e então seu corpo também se entregava ao vago movimento da cortina. Foi subindo o braço e de súbito sentiu sua própria forma recortada no ar, na escuridão. Mais um minuto na mesma postura, levemente viva, e talvez ela descobrisse a si mesma. Notou, no entanto, que a rigidez substituía aos poucos a graça da atitude. Sua própria sensação a envelheceu. Ela recolheu o corpo às próprias proporções. Aquela foi uma noite tão feliz, os quartos flutuando com as chamas frágeis das velas. Se seguiu um silêncio de fogo se extinguindo em cinzas. Ela ia ter saudades quando regressasse. E, porque tinha pensado na viagem, estendeu a mão no escuro e, com um sobressalto, os olhos arremessados de súbito no ar, encontrou seu ventre frio e mole. Um dia, em um suspiro, ela terminou por evitar um certo destino
Então, no meio do vasto espaço de mundo em que seu corpo hesitava, se lembrou da mãe, de quem ela se separou para sempre ao nascer por meio do olhar. Ela vigiava perdida num meio sonho onde a realidade surgia deformada e macia, sem pensamentos, sem visões. Às vezes afundava mais numa sensação, e isso era dormir. De novo se perdia em brumas doces e extraordinárias, perseguindo um prazer íntimo que não se definia. O ar entre os dois era apenas uma pausa, e só aos poucos esta pausa se fundiu em silêncio e desapareceu na noite. Daí se tentava reconstruir a pequena vida de fios rompidos pela ausência de resposta. Lembrou do próprio apartamento nesta noite abandonado ao escuro. Um vago fervor a erguia por um instante acima de si mesma e a deixava cair no próprio destino. Aqueles instantes haviam deixado ela removida de seu interior. Se podia sucumbir de felicidade, mais um minuto de alegria e teria sido lançada para fora de seu mundo. Num leve suicídio, suspirou devagar, mudou a posição das pernas, se recolheu, apagando-se. Na quietude, o chão estralou. As coisas começavam a viver sozinhas. Ela adormeceu. O quarto guardava um silêncio noturno. Ela se encolhia, andando para a frente, quase correndo, mas o corpo a incomodava, acumulado dos dias que já tinha vivido. O ar arranhava seus olhos e ela se apressava na rua. Nesse dia que preparava a partida, ela o atravessou projetada para o tempo vazio. Cada gesto tentado para exprimir aquele largo luminoso que se comprimia no peito, se esgotava, sem envolver o verdadeiro sentido que a expressão buscava. Não podia completar os pensamentos. Receava esboçá-los tão definidos que eles aparecessem claros na sua pobreza. A cidade metálica limpa, tudo brilhava, e nela havia o medo de não poder alcançar o mesmo grande brilho e se apagar humilde e suja. Alguém podia chegar à cúpula mais alta da cidade, ver embaixo faiscarem os metais e gritar: "Eu quero morrer!" Se interrompeu. Era a primeira vez que desejava morrer desde que vivia, mas agora tão forte e sério que parecia ter apenas ensaiado até então. O que ela mais temia, marrom, brilhante e agonizante, ia crescendo aos poucos, crescendo, até simplesmente alguém ser obrigado a rir para esconder a tragédia. Se aumentava até ser demais para os ouvidos e para os olhos e para o gosto da boca e aniquilar toda a ideia de grandeza que se podia ter. Os oceanos invadindo e cobrindo a terra, depois diminuindo. Em seguida, o travesseiro era um amontoado onde se afundava a cabeça. Uma força morna, persistente, sorvia lentamente a pessoa para o centro da cama. Se compreendia que mais um pequeno esforço e seria possível acordar. Ergueu o corpo do lodo movediço apenas com a força do próprio desejo e foi projetada para o vácuo do dia amarelo que já zunia. O cheiro do quarto avivou-lhe a consciência e ela percebeu que tinha acordado. Sentia que não havia desgraça grande demais para seu corpo. Sim, que tudo ela suportaria. Não por coragem, mas porque, vagamente, porque o impulso inicial já tinha sido dado. Ela já tinha nascido. Ela pensava a própria sensação da fatalidade que era, afinal, a sua última certeza de estar vivendo. A impossibilidade de, no mais fundo da carne, admitir que nesse mesmo instante poderia estar morta. Sim, e depois parecia ter chegado ao limite de si própria, lá onde se confundiam a alegria, a inocência, lá onde, numa cega transubstanciação, as sensações tombavam. Ela
tinha chegado ao limite de si própria. Tinha chegado a um instante raro de solidão, onde mesmo o mais verdadeiro existir do corpo parecia hesitar. Ela não sabia qual seria o próximo instante, como que, pela primeira vez, a vida vacilava, pensando sobre si mesma. O destino se esgotou, e o que ainda prosseguia era a sensação primária de viver. Os momentos soavam livres de sua própria existência, e seu ser se destacou do tempo sobre o qual decorria. No fundo de tudo, havia horrível o perigo de si própria, o medo de repetir alguma vez mais aquela sensação de há pouco, um pressentimento de começo, onde ela adivinhava a aproximação da morte vertiginosa. Começou a lavar inutilmente o rosto, e a se pintar, e a pentear, ajeitando o corpo, enganando o instante. Viveu um dia grosso e sem luz. De um só jato chegou a hora da partida. Sobretudo, temia o instante em que o trem desse o primeiro apito e a primeira dor.